dada a posição e a velocidade da Terra em certo instante, em termos de um sistema de coordenadas cartesianas com origem no Sol, como podemos determinar a posição da Terra em um instante posterior? Para fazer essa determinação, a gente vai utilizar a segunda lei de Newton. E a força, eu vou escrever em coordenadas cartesianas, ela vai ter componentes x na direção do vetor y, componente Fy na direção do vetor J, né? Mais a componente Fz na direção do vetor K. A gente sabe que essa segunda lei de Newton ela pode ser escrita em termos das componentes da força da seguinte forma: a componente x da força é igual a massa vezes a componente x da aceleração. A componente y da força ela é igual a massa vezes a componente y da aceleração. E a mesma coisa para a componente z da força. Então, a partir dessas três equações, nós podemos obter expressões para aceleração do corpo. No caso, o corpo vai ser a Terra, né? Vai ser igual a força dividido pela massa, para cada uma das componentes. Então, eu tenho Fx sobre m, Fy sobre m e Fz sobre m. Então, resolvendo essas três equações, eu consigo obter a aceleração. Depois de obtida a aceleração, eu posso obter a velocidade. Como é que eu obtenho a velocidade? Então, eu tenho mais três equações. Elas me dizem que a aceleração, componente x, ela é igual à derivada da componente x da velocidade em relação ao tempo. A componente y da aceleração é a derivada de Vy em relação ao tempo. E a componente z da aceleração, ela é derivada da componente z da velocidade em relação ao tempo. Então, aqui nós teríamos que integrar cada uma dessas três equações para obter as velocidades, né? Notem que a velocidade está do lado direito, ela está sendo derivada. Então, para obter a velocidade, eu vou precisar fazer uma integral da aceleração aqui. E, finalmente, obtidas as velocidades, eu posso obter a posição, porque eu sei que a velocidade Vx ela é dx dt. A velocidade Vy é dy dt. E a velocidade Vz ela é dz dt. Notem que as equações para ax e a outra aqui me serve para encontrar a velocidade, né? E finalmente a equação que vai me permitir encontrar a posição, essas equações elas são exatamente da mesma forma para as três componentes. Então, se eu olhar agora para a componente y, por exemplo, aqui é Fy sobre m, enquanto que para a componente x eu tinha simplesmente Fx sobre m. A equação tem exatamente a mesma forma. Do mesmo modo, para AY é dVy dt, exatamente como AX é dVx dt. E assim eu tenho mais uma equação idêntica aqui também para Vy, é dy dt, exatamente como Vx é dx dt.
Então, notem que as equações para aceleração, que vão me permitir, né, encontrar a aceleração, velocidade e posição, elas são exatamente as mesmas para as três componentes. Então, eu vou fazer a dedução que segue para somente a componente x. E aí nós vamos ver que para as outras componentes as equações vão ter exatamente a mesma forma matemática. Eu só vou trocar a letra x por y ou z nas equações. Então vamos começar aqui com essa equação aqui da aceleração. Então vamos pegar o ax, só que no lugar do ax eu vou substituir por f de x, então fx sobre m. Isso é igual ao ax. E isso é igual à derivada dvx dt. A derivada dvx dt, sabemos que ela é igual ao limite quando ΔT tende a zero de Vx de t mais ΔT menos Vx de t sobre ΔT. E isso aqui é aproximadamente igual a Vx de t mais ΔT menos Vx de t sobre ΔT quando ΔT é pequeno. Então eu estou descartando aqui esse limite. Tá? E agora eu estou considerando que ΔT tem um valor pequeno, mas diferente de zero. Então, nesse caso aí, o valor da derivada que eu estou calculando é aproximado. Então, eu concluí que fx sobre m pode ser escrito como aproximadamente v de x de t mais ΔT menos v de x de t sobre ΔT. E nessa equação eu posso isolar Vx de t mais ΔT, que vai ser aproximadamente igual a Vx de t mais f índice x sobre m vezes ΔT. Então essa é a primeira expressão. A expressão agora me permite, essa expressão ela me permite, dada a velocidade em um certo instante t, encontrar a velocidade no instante seguinte. Então, se eu estiver montando uma tabela em que cada linha é a velocidade em um certo instante, isso significa que essa equação aqui me permite encontrar o valor da velocidade na linha seguinte da tabela. Dada a velocidade em uma linha, aqui eu encontro a velocidade na linha seguinte da tabela. Dada a velocidade, eu sei que ela é igual a dx dt. Então, a gente vai partir para essa equação agora para encontrar a posição. Então, eu sei que a velocidade Vx de t ela é igual a dx dt, que é o limite quando ΔT tende a zero de x de t mais ΔT menos x de t
sobre ΔT. E aí, novamente, se o ΔT é pequeno, eu posso aproximar isso aqui por x de t mais ΔT menos x de t sobre ΔT. Então, o x de t mais ΔT ele vai ser aproximadamente igual ao x de t mais v de t vezes ΔT. Então, essa é a outra equação que a gente consegue encontrar aqui. Então, nós temos uma equação para calcular em cada linha da tabela que a gente vai montar o valor da velocidade na linha seguinte. E a mesma coisa aqui para a posição. Então, o valor da posição na linha seguinte. Vamos ver agora como vão ficar as outras componentes. Então, eu tenho aqui, para a velocidade, as equações são Vx de t mais ΔT é igual a Vx de t mais Fx sobre m ΔT. Aí Vy de t mais ΔT é aproximadamente igual a Vy de t mais Fy sobre m ΔT. E do mesmo modo para a componente z. E também para x, y e z, né? Então, x de t mais ΔT, a gente acabou de ver, está bem aqui, né? É igual a x de t mais v de t. Aliás, aqui é v índice x. É Vx de t vezes ΔT. Y de t mais ΔT é aproximadamente igual a y de t mais Vy de t vezes ΔT. E z de t mais ΔT é aproximadamente igual a z de t mais v índice z de t vezes ΔT. Pronto. Agora, se em vez de nós colocarmos aqui t mais ΔT, t e t mais ΔT, nós colocarmos índices indicando a linha da tabela, essas equações elas vão poder ser escritas desta forma aqui. Eu vou escrever Vx n mais 1 é aproximadamente igual a Vx da linha n mais Fx sobre a massa vezes ΔT. A mesma coisa para Vy. Vy na linha n mais 1 da tabela que a gente vai montar vai ser Vy da linha anterior mais Fy sobre m ΔT. Mesma coisa para a componente z. É aproximadamente igual a Vzn mais Fz sobre a massa vezes ΔT. E do mesmo modo aqui, eu tenho que x n mais 1 vai ser aproximadamente igual a xn mais, aqui é xn, mais vxn vezes ΔT. Yn mais 1
é aproximadamente igual a yn mais vyn vezes ΔT. E do mesmo modo, Zn mais 1 é igual ao anterior, que é o Zn, mais V componente Z N ΔT. Então, deixa eu só separar aqui esses resultados. Então, essas são as equações essenciais para a gente poder realizar o cálculo dessa trajetória. Agora, faltou explicar um pouquinho melhor o que vem a ser esses índices aqui, né? A gente vai montar uma tabela para resolver esse problema. Então, deixa eu pegar aqui uma... Vou fazer o seguinte. Na primeira coluna da tabela, eu vou colocar um valor n, e na segunda coluna eu vou preencher com os valores do tempo. Aí na terceira coluna eu vou colocar a componente x da velocidade. E assim por diante. Quarta coluna vai ser componente y da velocidade. E assim por diante. O que eu vou ter mais? X, y e z, que são as componentes da posição. E aí nós vamos começar na primeira linha com n igual a 0. E aqui a gente vai ter a condição inicial. Nós vamos assumir que o movimento está começando a partir do instante t igual a 0. Então eu vou dizer que bem aqui ele é 0 vezes ΔT. E aqui a gente vai ter o valor correspondente da velocidade. Vai ser Vx no instante 0. Aqui Vy no instante 0. Aí na segunda linha, dizer n igual a 1, o t ele vai ter aumentado de ΔT. Tá? Então, ΔT é a taxa com que o tempo está aumentando aqui, é o incremento de tempo entre cada linha dessa tabela. Então, na próxima linha da tabela, a gente vai ter uma vez ΔT. Se eu continuar aqui, na segunda linha, eu vou ter 2 ΔT. Ou melhor dizendo, na terceira linha, né? E assim por diante. Na quarta linha, é 3 ΔT. Então, notem que a velocidade agora aqui é a velocidade para o tempo igual a 1 ΔT. Então, isso aqui vai ser igual a Vx de 1 ΔT. E aqui é Vy de 1 ΔT. A próxima é Vx de 2 ΔT. E aqui é Vy de 2 ΔT. A mesma coisa iria acontecer para as outras componentes, tá? Componente Z, posição, cada uma delas seria aqui para 2 ΔT. A próxima é Vx para 3 ΔT. Vy para 3 ΔT. E assim por diante. Então, quando eu estou escrevendo dessa forma aqui, eu estou só fazendo uma abreviação. Eu estou dizendo que é a linha n mais 1 da tabela, comparado com a linha n da tabela. Então, por exemplo, na hora que eu tenho a linha 2, por exemplo, o tempo dela vai corresponder a 2 ΔT. Como é que eu vou identificar 2 ΔT? Que é esse o tempo. Eu vou colocar um índice simplesmente aqui na velocidade Vx. Tá? Então aqui, se o n é igual a 2, isso aqui seria Vx de 2 ΔT. Tá? E aqui eu vou ter o valor na linha seguinte, que é exatamente o que a gente tem aqui nessa fórmula quando eu tenho Vx de t mais ΔT.
Então, esses índices aqui, eles me permitem simplesmente saber que eu avancei o tempo de uma unidade ΔT. Né? Então, a gente vai usar essas expressões aqui, que são idênticas às anteriores, aqui à esquerda, né? Para fazer as atualizações das linhas da tabela no Excel, que é onde eu vou calcular a trajetória da Terra em torno do Sol. Só que agora está faltando mais uma coisa para eu conseguir finalmente poder fazer esse cálculo. Está faltando. Então, está faltando aqui as componentes da força. Eu preciso ter Fx, Fy e Fz. Então, estão faltando essas componentes. Então, eu vou mostrar agora como é que a gente pode encontrar as componentes da força gravitacional entre a Terra e o Sol. Então, vamos fazer um esquema aqui. Vou colocar aqui um sistema de coordenadas. E eu vou considerar que o Sol está exatamente na origem do sistema de coordenadas. Também aqui, na origem, se encontra o Sol. E em alguma outra posição aqui está a Terra. O vetor que localiza a Terra, eu vou chamar de vetor R. Como é que eu posso escrever esse vetor em coordenadas cartesianas? O vetor R vai ter componentes, né? Então, a componente x é a projeção do vetor sobre o eixo x. Então, é essa distância aqui, que eu vou chamar de x, simplesmente. Aí, a componente, vou colocar aqui, componente y, está bem aqui. E eu tenho também uma componente z, que eu não estou representando aqui, mas no problema que a gente vai resolver, tridimensional, a gente vai ter também a componente z, que vai ser a projeção do vetor r sobre o eixo z. Então, isso significa que o vetor r ele pode ser escrito como x na direção do versor y na direção do versor j e z na direção do versor k. A distância entre a Terra e o Sol, ela vai ser o módulo do vetor r. O módulo do vetor é a raiz quadrada dos quadrados das componentes. E a lei da gravitação universal, ela me diz que a força ela tem módulo. Então, a força gravitacional ela tem módulo igual a G, que é a constante gravitacional, aí massa do Sol, massa da Terra, dividido pela distância ao quadrado. Então, eu já tenho uma expressão aqui para distância em termos do vetor posição. O que está faltando agora é a direção desse vetor força. É a única forma, eu preciso escrever a força de forma vetorial para conseguir extrair dela as componentes x, y e z. Então, eu vou dizer que o vetor força tem essa forma aqui. Ele é menos g mm sobre r ao quadrado. Aliás, eu não vou colocar aqui ainda o sinal negativo. Eu vou escrever que ele é igual a menos g mm sobre r ao quadrado vezes menos um r versor. Por que eu estou escrevendo desse modo? Eu já expliquei para a turma, né? Então você já deve saber que o r versor
ele é um versor, ele dá uma direção e sentido de um vetor. Então, o que está faltando aqui para eu escrever a força gravitacional de forma vetorial é somente descobrir esse versor. E a gente sabe que a força gravitacional ela tem exatamente a direção da linha que liga a Terra ao Sol e ela está orientada da Terra para o Sol. Então a força gravitacional está bem aqui. Essa força em vermelho aqui. Bem aqui está a força gravitacional. Então isso significa que a força gravitacional tem a direção vou pegar aqui verde. Então a força gravitacional tem essa direção aqui. Ela tem a direção de um vetor unitário que tem a mesma direção que R, só que ela tem o sentido contrário. Então eu vou dizer que ela é menos R. Tá? Porque quando eu multiplico o vetor por menos 1, né, ele troca de sentido. Tá? Então a direção é menos R. Como é que eu consigo obter um vetor unitário conhecido vetor R? Então eu tenho R, como é que eu encontro o vetor unitário ou versor correspondente ao R? A gente simplesmente pega o vetor e divide pelo seu módulo. Então, esse vetor unitário aqui, ele é um vetor que tem que ter módulo igual a 1. Então, o que a gente faz? Eu pego o vetor R e divido pelo módulo de R. Então, o resultado disso vai ser um vetor que vai ter módulo 1. O módulo de R, eu estou usando simplesmente R, a letra R, sem nenhum símbolo de vetor. Então, essa é a direção da força gravitacional. O sentido é negativo, é contrário ao R chapéu. Então, eu vou escrever aqui a força gravitacional como sendo menos G mm sobre R ao quadrado. E aí eu vou colocar o R chapéu. Ele é o R sobre R. Quer dizer, a força gravitacional ela é menos G mm sobre R ao cubo vezes R vetor. Pronto. Aí o R vetor está bem aqui. R vetor é xi mais yj mais e vezes k. Então eu posso escrever essa força F como sendo igual a menos G mm sobre R ao cubo, e aí é x I versor, yj versor, mais e k versor. Então, agora a gente pode escrever separadamente cada uma das componentes da força gravitacional. Ela vai ser menos G mmx sobre R ao cubo I menos G mmy sobre R ao cubo J menos G mm sobre R ao cubo ZK. E finalmente, então eu posso escrever cada uma das componentes. Aqui eu tenho as componentes da força gravitacional. Aqui é a componente X, essa aqui é a componente Y, e aqui está a componente Z da força gravitacional. Quer dizer, a componente X da força,
é menos gmmx sobre r ao cubo. A componente y é menos gmmy sobre r ao cubo. E a componente z, ela é menos gmmz sobre r ao cubo. Então, nós precisamos utilizar para resolver o problema desses conjuntos de equações que estão aqui identificados. Então, nós temos essas aqui, para eu atualizar, né, para cada linha da tabela, velocidade e posição. Mas para encontrar a velocidade, eu preciso de fx, fy e fz. Fx e fy e fz também aqui. Pronto. Então, nós já temos tudo que nós precisamos para calcular a trajetória. Uma das coisas que nós precisamos para calcular a trajetória são as condições iniciais. Então, para encontrar as posições iniciais, eu fui no site do Jet Propulsion Laboratory da NASA. E aqui nós podemos obter as chamadas efemérides. Efeméride é o nome usado na astronomia para a posição dos astros. Então aqui a gente pode escolher o tipo de posição que eu quero. Então está aqui o tipo de efeméride, eu escolhi um vetor em coordenadas cartesianas. O corpo para o qual eu quero é a Terra. Onde é que vai estar a origem do meu sistema de coordenadas? Vai estar no centro do Sol. E a data. Então eu estou escolhendo aqui a data de hoje, 22 de abril de 2021. E aí a gente tem bem aqui as efemérides geradas para a Terra. Basicamente, o que nós precisamos aqui são posição x, y, z e velocidade x, y e z para a data que nós estamos considerando aqui, que é a data de hoje. Aqui no Excel, eu tenho a tabela em que na primeira coluna eu tenho tempo, na segunda a componente x da velocidade, componente y da velocidade e componente z da velocidade. Aqui, esses dados eles não são exatamente, os valores numéricos eles não são os mesmos que estavam no site da NASA que eu mostrei ainda há pouco, né, no site da JPL, porque lá as unidades de medida estão em unidades astronômicas, a velocidade está em unidades astronômicas por dia, eu quero fazer tudo no Sistema Internacional de Unidades. Então eu fiz a conversão das velocidades Vx, Vy e Vz para o Sistema Internacional de Unidades. A mesma coisa para x, y e z. Então esses valores aqui estão em metros. No site, os valores vieram em unidades astronômicas. Uma unidade astronômica é a distância a distância média, né, entre a Terra e o Sol. Sim, então eu converti tudo para metros. Aí bem aqui eu já tenho algo que eu preciso calcular. Então eu preciso de uma fórmula para encontrar R, que é a distância da Terra ao Sol. Lembrem, eu mostrei ainda há pouco essas fórmulas. Tá? E uma delas que nós vimos foi para R, que está bem aqui. Então, o valor de R é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Então, vamos ver como é que a gente pode fazer isso no Excel.
Então vai ser o quê? Vai ser a raiz. Então essa é a fórmula que a gente vai usar. A raiz da potência de E2, que é potência com expoente 2. Então o que é E2 aqui? E2 é coluna E, linha 2. Então é este valor aqui. É o valor de x quando t é igual a zero. Então é o que eu tenho bem aqui. Então aqui é x ao quadrado. O próximo é f com expoente 2. Então f2 com expoente 2. Em f eu tenho y, segunda linha, ao quadrado. E finalmente g2 ao quadrado. Então é g, linha 2, esse valor aqui, elevado ao quadrado. Tá? Então isso aqui me dá o valor de R. Então bem aqui na coluna H, eu tenho essa fórmula programada. Então tá aqui. O que eu tenho aqui na coluna H é igual. Então é necessário colocar o símbolo de igual antes da fórmula que eu estou apresentando bem aqui. Então aqui eu tenho a fórmula. Eu preciso colocar o símbolo de igual para ela passar a virar um cálculo no interior do Excel. Então, e o restante é exatamente a fórmula que está bem aqui, tá? Que eu acabei de mostrar. Pronto. Depois, a gente precisa calcular as componentes da força gravitacional. Então, eu tenho Fx, Fy e Fz. Bem aqui estão as expressões. Então, vai ser menos g, massa da Terra, massa do Sol, x sobre a distância ao cubo. Então, vamos ver onde estão. Então, bem aqui na tabela, eu tenho a localização da constante gravitacional, tudo no Sistema Internacional de Unidades. A massa do Sol, a massa da Terra. Coluna N, linha 1, linha 2 e linha 3. Então, é N1, N2 e N3. Então, bem aqui eu vou ter, para F, vai ser menos, aí G é N1, depois vezes massa do Sol, massa da Terra, N2, N3. Um detalhe aqui eu preciso colocar N cifrão 1, porque esse valor é constante. Senão, conforme eu for avançando, eu preciso pegar essas linhas aqui e calcular para diferentes valores do tempo. Eu vou ter que calcular para várias e várias linhas. Na verdade, a gente vai calcular para mais de 8.000 linhas. E eu quero que esses valores aqui permaneçam com o valor que estão na coluna N, linha 1. Então, vai ser N cifrão 1. A mesma coisa que a outra constante, a massa. Né? A massa do Sol, N cifrão 2. Massa da Terra, N cifrão 3. E aí isso aqui eu vou dividir por R ao cubo. Então é potência com expoente 3. O R está bem aqui. Coluna H, linha 2. Então está bem aqui. H2 ao cubo. Vezes o valor de X. O X é coluna E, linha 2. Pronto. Então isso aqui vai me dar o valor de Fx. A fórmula para Fy é exatamente da mesma forma. Olha, N menos N1, N2, N3, dividido pela distância ao cubo, vezes o Y. O Y é F2. Tá? E a mesma coisa para a componente Z da força. Tudo que vai mudar é que eu vou ter que multiplicar por G2. Né? Em vez de G2 é Z. Está bem aqui. Pronto. Agora, vamos para a próxima linha da tabela. Então, na linha 3, vamos atualizar o tempo. O tempo ele vai ter que ser aumentado de ΔT. Então, eu fiz uma escolha para ΔT. Eu escolhi que o ΔT é 1 hora. A gente vai fazer uma simulação de 1 ano. Em 1 ano, nós vamos ter
8.768 linhas na tabela se eu calcular usando o ΔT de 1 hora. Tá? Lembra, o ΔT é o que aparece na aproximação da derivada da posição e da velocidade, né? Tá? O ΔT ele tem que ser pequeno. Aqui porque eu estou tentando mostrar para vocês de uma forma didática, usando o Excel como calcular essa trajetória, a gente não vai poder usar o ΔT muito pequeno, porque senão eu vou ter uma tabela gigantesca. Então a gente vai escolher aqui, em vez de escolher o ΔT de 1 segundo. Tá? Se eu estivesse usando outro programa de computador, eu poderia, né, estivesse usando alguma linguagem de programação para construir isso, eu podia usar 1 segundo como o ΔT. E aí ninguém ia poder dizer que o ΔT é muito grande, na verdade é pequeno para o movimento. Imagine o movimento da Terra por 1 segundo em torno do Sol. Então eu faço cálculo por 1 ano, a gente vai obter uma precisão muito grande se eu fizer com um ΔT de 1 segundo. Mas infelizmente aqui a gente não vai poder fazer isso. Então eu vou usar ΔT igual a 3.600 segundos, que é a duração de 1 hora. Então, o ΔT ele está na coluna N, linha 4. Aqui. Linha 4, coluna N. Então, isso significa que o T aqui ele é o valor da linha anterior, quer dizer, A2, mais N cifrão 4. Quer dizer, N cifrão 4 é o valor daquela constante que é o ΔT. Agora vamos para a próxima coluna. A próxima coluna é Vx. Então, bem aqui está a fórmula de Vx. Vx de N mais 1 é Vx da linha anterior mais Fx sobre a massa da Terra vezes ΔT. Usando a notação do Excel, está bem aqui o Vx. Vx é Vx da coluna da linha anterior. Ele é B2. Está bem aqui. B2 é o Vx anterior. Mais I2. I2 tem que ser o Fx da linha anterior. Está bem aqui. Linha I, coluna 2. Coluna I, linha 2. Então é I2 dividido pela massa. A massa da Terra é N cifrão 3. Bem aqui. Massa da Terra. Coluna N, linha 3. Então é N cifrão 3. Cifrão porque é constante, novamente, né? Vezes N cifrão 4, que é ΔT. Então aqui eu tenho exatamente essa fórmula aqui. Está bem aqui. Então, essa fórmula foi programada bem aqui. Então, vai ser o valor de B3 vai ser igual a B2 mais I2 sobre N cifrão 3 vezes N cifrão 4. Então, isso aqui vai me dar Vx na linha 3. Aí a mesma coisa para Vy. Então eu tenho que vir bem aqui e copiar essa fórmula aqui nesse local. Então vai ser igual a essa fórmula. Do mesmo modo para Vz. Assim também eu tenho aqui as fórmulas para x, y e z, todas programadas aqui na tabela. Tá? Então são exatamente essas fórmulas aqui. Aí agora a gente vai ter que continuar. Deixa eu apagar isso aqui para ter espaço para a gente estender as nossas linhas. Então, por exemplo, o R aqui. Se eu selecionar essa célula da tabela, eu posso vir aqui arrastar uma linha e ele vai calcular os valores correspondentes da distância R
para a próxima linha. Notem, agora eu tenho os novos valores de x, y, z. Eu tenho x3, y3 e z3, que correspondem aos valores na linha 3. E aí o r, então ele vai ter que ser a raiz quadrada da potência de E3 com expoente 2, F3 com expoente 2 e G3 com expoente 2. Então, está bem aqui os valores. X, Y e Z. E, F e G. Pronto. A mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui e aqui. Então, assim eu calculo automaticamente para a próxima linha. Agora a gente vai fazer isso até eu completar um ano. Então, eu já fiz as contas aqui. Eu vou chegar em um ano. Então, aqui eu tenho o valor exato de um ano. Um ano são 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. Isso vai levar à linha 8.768 da tabela. Então, a gente vai avançar até a linha 8768, né? 8768. Então, deixa eu selecionar aqui a tabela. Tá? E a gente vai avançando e calculando até a linha 8768. Então, aqui eu estou na linha 146. Deixa eu pausar isso aqui, avançar e mostrar para vocês. Então, finalmente nós chegamos aqui na linha 8768. Pronto. Então, eu completei um ano da tabela. Então, vamos voltar aqui para cima. Tá, o que a gente vai fazer agora? Bem aqui, eu já separei o valor de x0, que é o E2, y0, que é o F2, e Z0, que é G2. E aqui eu tenho x1, eu estou chamando de x1, é o valor de x, né, da coordenada x, na linha 8768. Então, isso aqui é o valor depois de um ano. Anotem, depois de um ano, ele volta praticamente para a mesma posição. A mesma coisa aqui para y. Pronto. Aqui. Não é exatamente o mesmo, devido ao fato de que o ΔT é de 1 hora. Se eu fizesse o ΔT igual a 1 segundo, eu voltaria para a mesma posição. A mesma coisa aqui para Z. Existem outras limitações aqui no sistema também, porque a gente está ignorando o fato de que não é somente a Terra que se movimenta devido à atração do Sol, mas o Sol também se movimenta devido à atração da Terra. É a terceira lei de Newton. O Sol atrai a Terra atrai o Sol. Então o Sol também se movimenta. E a gente está ignorando esse movimento nesse cálculo aqui. A gente está assumindo uma situação um pouco simplificada em que o Sol não se movimenta. Mas, de fato, ele vai se movimentar muito pouco devido à atração da Terra, porque a massa do Sol é milhares e milhares de vezes maior do que a massa da Terra. Outras coisas que vão ser ignoradas aqui é a atração devido a outros objetos, como Lua, Júpiter, Marte, Mercúrio. Então, os outros planetas do Sistema Solar, eles também estão exercendo forças atrativas sobre a Terra. Então, para eu ter uma trajetória mais precisa, eu precisaria levar também esses outros corpos em consideração. Agora eu quero fazer um gráfico dessa trajetória. Só que aqui eu preciso fazer um gráfico de uma curva que depende de x, y e z. E o Excel ele não permite fazer esse tipo de gráfico.
Então eu vou carregar os dados nesse site aqui, chartstudio.plotly.com. Pronto, então aqui eu tenho o site carregado e agora eu vou importar a planilha que eu acabei de criar. Pronto, a planilha terminou de carregar. Agora vamos fazer o gráfico. Anotem aqui, eu tenho T, Vx, Vy, Vz, X, Y, Z, todos os valores que eu acabei de calcular. Então a gente vai bem aqui traçar o gráfico. Então nós vamos escolher o tipo de gráfico, linha 3D. Na coordenada X, eu vou ter a posição X, coordenada Y, eu vou ter os dados da coluna que está sendo chamada aqui de coluna Y, e para Z eu vou ter os dados da coluna Z. Pronto, aqui está a trajetória. Tá? Então isso aqui, a trajetória é praticamente circular, né? Ela é uma elipse de excentricidade muito pequena. A órbita da Terra é praticamente circular. Vamos colocar aqui as posições. Então, bem aqui, eu tenho a posição inicial, x0, y0 e z0. Então, vamos acrescentar ao gráfico a posição inicial, x0, y0, z0. Pronto. Então essa aqui é a posição inicial. E agora vamos colocar a posição final. A posição final está bem aqui também. Em x1, na linha 8768, y1 e z1. Então tem os valores x, y, z nessa linha. Então vamos lá. Então eu tenho aqui x1, o valor correspondente de y também na linha 8768 e z, né, depois de um ano. Pronto. Aqui. Então está partindo dessa posição e depois de um ano ele retorna à posição inicial. Se você prestar atenção, então se vocês prestarem atenção aqui, vocês vão ver que essa linha, ela está levemente, então olha aqui, essa aqui é a linha da trajetória, depois de fazer um pouco de zoom. A gente vê que a linha não é contínua, ela está leve, é como se fosse uma linha quebrada, ela é feita de pequenos segmentos de reta que juntos formam essa circunferência, né, formam aqui a trajetória. Isso está acontecendo, então aqui está mais evidente, isso aqui está acontecendo dessa forma devido ao erro da aproximação que acontece quando eu uso ΔT igual a 1 hora para o cálculo da derivada aproximada. Se eu usasse o ΔT igual a 1 segundo, a linha seria praticamente contínua. Eu acredito que a gente não observaria mais isso aí. Mas, de qualquer modo, a gente obteve um excelente resultado aqui para essa órbita calculada dessa forma.